tutto il cuore, con tutta la mente, con tutto il bene, eternamente. Darai al prossimo come a te stesso. Mi riconosci, io sono Francesco, con tutto il cuore in mezzo alla gente, in questo mare eternamente. Darai al prossimo come a te stesso. Mi riconosci, io sono Francesco. Accetterò il dolore, ha sempre in me. Começa agora o programa Café com a Bela. Vem com a gente! Ouvintes Desangrando. bom dia, bem-vindos a mais um Café com a Bela nesta quinta-feira. O dia tá lindo aqui em Londrina, um céu bem azul e eu vim toda encapotada de casaco porque meu apartamento é um gelo, venta muito ali. Aí eu saio de casa e começo a passar calor. Mas enfim, ossos, né, do ofício, ossos da minha casa, né, apartamento gelado. Hoje temos uma novidade no programa bem legal. Estamos com brindes para sortear, olha só. Temos um kit de doces porque é relativo ao mês das crianças. Ainda estamos em outubro, certo? Então temos um kit de doces para fazer a alegria da criançada, que nós iremos sortear junto com um CD maravilhoso dos Pescadores Kids. Gente, os Pescadores Kids são um grupo aqui de Londrina, conduzido pela Tatiane Jardim. Ela é maestrina, a minha filha até fez coral com ela na época pré-pandemia, quando existia coral, né? Hoje em dia não dá mais, né? Espero que volte ano que vem. E ela faz esse projeto de evangelização das crianças, é muito bacana. O CD dos Pescadores Kids nós temos em casa, um deles. Então tem música, por exemplo, dos 10 Mandamentos, tem música, fala dos dons do Espírito Santo. São músicas animadinhas para você colocar no carro, em viagem, usar, e as crianças vão decorando. Semana passada, inclusive, gente, eu falei para vocês da importância da boa doutrina e que as crianças elas têm que saber os 10 mandamentos quais são, elas têm que ter um conhecimento, pelo menos dos 10 mandamentos. Depois, lógico, entra os sacramentos e tudo isso. Mas os 10 mandamentos são um exemplo de uma diretiva para a nossa vida. É o manual da vida. Eu falei isso semana passada. Deus que nos criou, nos deu um manual. Para você funcionar bem, o ser humano ser feliz, ele vai seguir aqui 10 regrinhas. Algumas positivas, né? Algumas, faça isso, faça aquilo. Vá à missa, por exemplo, aos domingos. Honre seu pai e sua mãe, e outras negativas, né, umas proibitivas, que são as não faça, né, não pecar contra a castidade, não roubar. E esse é o manual da vida. E eu falei para vocês, quando a gente tem que educar o nosso filho para a vida, a gente dá para eles também o manual da vida. E aqui com esse CDzinho dos Pescadores Kids é um jeito muito legal para vocês ensinarem isso para as crianças, fica mais fácil. Eles vão decorando a musiquinha dos 10 mandamentos e quando são pequenininhos, depois mais para frente você explica, então lembra daquela musiquinha, como que é? Já está arraigada, aí você destrincha os mandamentos para eles. Porque é muito importante. Essa educação que a gente faz para os nossos filhos, gente, é isso. Os adultos, o futuro de amanhã está nas nossas mãos. São pérolas preciosas que nós cultivamos, que Deus nos confiou. E Ele confia em nós para cultivarmos essas pérolas, para polirmos, deixá-las brilhando, para que elas deem muito fruto. A nossa vida tem que ser útil, a gente tem que dar frutos para Deus. Como é que eu dou frutos para Deus? Eu dou frutos para Deus se eu servir ao próximo. Por exemplo, uma forma muito, para mim, que eu dou fruto é estar aqui com você, compartilhando conteúdo, coisas que eu estudo, que eu pesquiso, que eu faço na minha vida, eu trago para frente, trago para vocês. É a minha forma de dar frutos. E vocês têm as formas de vocês, no trabalho profissional de vocês,
um professor quando compartilha conteúdo, quando ajuda seus alunos, um médico ao curar seus pacientes, ao cuidar. Muitas vezes não é só o cuidado físico, às vezes tem que ter uma atenção até humana mesmo, que é o que falta. Atenção, uma conexão real com o paciente, com aquela pessoa, com a dor, com o sofrimento. Enfim, um ferreiro, um sapateiro, todo mundo está dando frutos. Só não dá frutos aquele que fica em casa assistindo Netflix o dia inteiro, né? Então, esse não está dando frutos, mas uma pessoa que está estudando, que está trabalhando, que está vendendo, ela está dando frutos, sim, se ela tiver retidão de intenção no seu coração. Óbvio, né? Porque qualquer trabalho é meio de santificação, nos leva para o alto, nos leva para Deus. Qualquer trabalho lícito, né, gente? Um trabalho de ladrão não é dar frutos. Mas um trabalho lícito aí, qualquer que seja mais humilde, de catar sujeira, um gari, se ele faz isso pensando no bem das pessoas, pensando, nossa, estou deixando a cidade bonita, com sentido positivo e dando para Deus, imaginando de repente, estou limpando essa rua para Deus passar nela, para Jesus passar, Jesus está nesse transeunte, nesse pedestre que está passando aqui, ele está dando muitos frutos. Então, nós temos que dar frutos, e um dos frutos específicos que nós vamos dar são os nossos filhos. Os nossos filhos são frutinhos que daí Deus já nos mandou, porque nós temos os filhos, porque Deus confiou em nós por primeiro. Os filhos são fruto da confiança de Deus em nós, são presentes de Deus, que a gente recebe com muita alegria, mas sabendo da responsabilidade. É Ele que fala assim, agora meu filho, eu estou cuidando de você, eu estou te guiando, mas agora eu vou te dar uma árvorezinha, uma mudinha, e agora é você que vai fazer igual eu faço com você, você vai cuidar, você vai podar, você vai pôr uma estaca, você vai ser uma estaca para essa plantinha crescer em volta, ficar firminha no começo e vai transformá-la numa árvore abundante para mim. Então, os nossos filhos são essas mudinhas, a gente recebe de graça, sem esforço nenhum da nossa parte, porque, veja bem, por mais que a gente tenha tentado engravidar ou tenha planejado ou qualquer coisa, é dom de Deus. Um filho é um dom de Deus. Tantos casais que tentam, não conseguem. Se Deus não quiser, não vem. Se Deus não tiver esses planos para mim de ser mãe, não vai vir. Então, às vezes a pessoa quer porque quer naquela época, naquele período, e Deus fala assim, não, minha filha, daqui a 5 anos você vai ter esse filho que você quer. Calma, você não está pronta. Então, os filhos são dons de Deus, eles vêm no momento certo, no momento planejado, nunca cedo demais, nunca tarde demais. Eles vêm porque existe um plano de Deus por trás. E nós temos que ser os bons jardineiros que vamos fazer essa árvore ficar frutífera, abundante e dar muito fruto. E a gente vai ensinar os nossos filhos a dar fruto com o nosso bom exemplo, com carinho, com firmeza, ensinando os mandamentos, ensinando as regras de vida, que são regras para a vida, ensinando a cultivar virtudes, valores. E depois, lógico, depois que essa estaca, que somos nós, já cumprimos a nossa função, a plantinha já ficou lá apoiada na estaca para ficar firminha. Quando já está mais firme, ela vai indo sozinha. De repente, a gente vai lá, vira ela para pegar mais sol de um lado, de outro, muda, vê que não tá sendo bem formada as novas raízes, novas folhas daquele lado, a gente vai dar uma podadinha, a gente poda uma folhinha, a gente vira de lado, muda de posição, rega mais, aduba mais, enfim. Mas chega uma hora que aquela árvore, aquela planta, ela vai se fazendo sozinha. Só que ela vai se fazer sozinha, entre aspas, vai fazer render os seus talentos, os seus frutos, depois de muito cuidado no começo. Não adianta você jogar a semente lá e largar. Às vezes brotam, né? Uns lírios do campo, como dizia Cristo, né? Às vezes a gente vê na estrada mesmo, né? Brotam. Sozinho, no meio da tempestade, brota. Às vezes no meio de uma adversidade total, pai e mãe que não cuidaram, que foram negligentes e tudo mais, brota uma árvore que se fez sozinha, né? Alguém que cresceu largado e que de repente, nossa, é uma árvore
frondosa que dá muitos frutos. Acontece sim, graças a Deus temos alguns exemplos aí. Mas o normal é que a árvore, para ser muito frutífera, ela precise desse cuidado do jardineiro no início, da adubagem correta, da posição correta e tudo mais. E esse é o papel dos pais. Enquanto a gente não enxergar a nossa grande responsabilidade de criar filhos para serem essas árvores frutíferas e abundantes em frutos, abundantes em apostolado, em serviço, em generosidade, em ajuda ao próximo, em empatia, aí a gente não está cumprindo a nossa missão. É como aquela pessoa que a gente dá um presente lindo e ela guarda, esconde, né? Dá uma joia maravilhosa e ela esconde, como a parábola dos talentos, né? Não fez render. A pessoa pega o dinheirinho e enfia abaixo do colchão. Aí passa 10 anos, vai lá pegar o dinheirinho, não rendeu nada, às vezes está todo comido de traças, já não vale mais nada. Por quê? Ela não fez a parte dela. Que aplicar aquele dinheirinho, investir, dá trabalho, você tem que pensar. E assim é a educação, né? Quais os talentos dos meus filhos? Dá trabalho você pensar. Você só vai descobrir os talentos dos seus filhos para ajudá-los depois a descobrirem mais talentos ou a direcioná-los bem, se você tiver uma convivência muito boa com eles, uma convivência de perto, uma convivência e uma observação muito grande. Então a gente tem que treinar o olhar. E Deus é tão sábio que sabe da nossa incapacidade total, que nós não nascemos pais e mães, não nascemos prontos, né? Que a gente se faz pai e mãe cada dia melhor. E Ele sabe disso e é por isso que também Ele, na sua infinita sabedoria, Ele permitiu, né, que nós tivéssemos esse tempo de 9 meses de gestação para acostumar com a ideia de ter um filho, para elaborar, para estudar, para pensar. Depois Ele dá as fases do desenvolvimento humano, a criança pequenininha, 2 anos, 4 anos. E a gente vai evoluindo enquanto pais, bem devagarzinho. Então a gente tem todo o tempo do mundo ali, né? Não é todo o tempo do mundo, mas um grande período de tempo. Se a gente pensar, nossa, eu tenho 12 anos ali, até meu filho chegar na adolescência, ó, é um tempo muito grande. Agora, se eu deixar esse tempo passar, e daí quando meu filho já tiver 14, eu resolver ver que ele está dando trabalho na adolescência, e eu correr atrás do prejuízo, vai ser mais difícil. Mas eu começo agora, quando ele é pequenininho. Quando ele acabou de nascer, eu ouço alguma coisa sobre adolescência. Eu vou preparando bem, cultivando bem as raízes, adubando bem aquela terra, para quando chegar na adolescência, não cair de supetão. Então, a vida humana, ela é longa, nós somos diferentes dos outros animais, nós temos uma alma espiritual, nós visamos o transcendente, nós buscamos tudo isso, né? A gente tem perguntas. O gato está lá, eu vejo meu gato, eu tenho gato, está lá, ele toma sol, ele come, ele não faz perguntas, ele não está lá olhando o céu e pensando, ai, para onde eu vim, de onde eu vou, né? Qual será o meu objetivo de vida, o meu propósito, por que eu existo? Ele não está lá, mas nós, seres humanos, temos esses questionamentos. E nós demoramos muito para sermos formados, para chegar à idade adulta, né? O nosso cérebro, inclusive, está maduro, dizem os pesquisadores neurocientistas, com 24 anos de idade. Olha, é muito tempo. Tem gente que até casa antes disso, né? Então, 24 anos de idade. Eu casei com 24 anos, tá? Não estou falando para você não casar cedo, não. Pode casar cedo. Melhor casar assim, são indevidas no namoro, porque a gente conhece o manual da nossa alma, né? Então, nós demoramos para sermos formados e Deus tem essa pedagogia divina. Ele vai nos ensinando pouco a pouco e pouco a pouco Ele vai nos ensinando a ser pais e mães daquelas crianças. Eu sou mãe da Maria Paula, da Helena e do Álvaro. Eu fui aprendendo a ser mãe da Maria Paula. Faz quase 10 anos que eu estou aprendendo a ser mãe da Maria Paula. Faz 7 anos que eu estou aprendendo a ser mãe da Helena, que é completamente diferente da Maria Paula.
E faz 5 que eu estou aprendendo a ser a mãe do Álvaro, mãe de menino, e com a personalidade própria dele. Cada um tem uma personalidade. Então, a gente vai treinando, vai cultivando. Isso tudo eu tô falando, gente, para dar um ânimo para vocês, um olhar de esperança, que é sempre tempo. A gente tem que estudar, tem que refletir sobre a educação dos nossos filhos, treinar o olhar, mas é sempre tempo. Porque o ser humano demora anos para ser formado e a gente anos vai lidando com isso. Às vezes, talvez você esteja ouvindo esse programa, e esteja pensando, puxa, mas meu filho tem 30 anos, eu não me dou bem com ele. Pois é, às vezes você demorou 30 anos para aprender como é que funciona o seu filho. Mas agora, quem sabe, você está aprendendo. Agora, quem sabe, você está no caminho. Você vai conseguir resgatar tudo isso, assumir seus erros, o que você fez de errado. Porque nós não vamos ser tolos. Os tolos não evoluem, tá, gente? A pessoa ignorante, ela não evolui. Porque ela é tão ignorante a ponto de ignorar a sua ignorância, né? Mais burro é aquele que se acha inteligente, né? Então, uma pessoa que é ignorante, mas não sabe que é ignorante, que erra, mas não sabe que erra, esse tá mal. Mas se você vê a sua ignorância, vê, puxa, mas eu errei com a fulana, eu errei com o meu Beltrano, naquele momento eu não devia ter atuado assim. Ótimo, é ótimo, porque olha só, para você mudar, para você superar, recuperar uma situação, primeiro você tem que assumir os seus erros. Se você não conhece o erro, como é que você vai corrigir aquilo? Então, que bom que a gente erra, que bom que a gente tem tempo, que a nossa vida é longa para a gente ir corrigindo. E se a vida por acaso for curta, e agora eu quero mandar um abraço também para Eliane, se ela estiver ouvindo, porque ela é uma ouvinte nossa, e perdeu um filho faz 2 dias, muito triste, de uma forma muito triste, por acidente, né? E se a vida, por exemplo, porventura for curta, como a do filho dela, então, pensar que Deus te deu essa pérola para você cultivar, e de repente ele achou que já estava no tempo de recolher, de levar essa pérola para a plenitude lá no céu, né? E agradecer a Deus, agradeça muito a Deus pelo tempo que você teve com o seu filho. Porque foi um tempo curto, só 29 anos, no caso do filho dela. Foi um tempo curto. Mas foram 29 anos que você teve a presença dele, foi 29 anos que você pôde cuidar dele, conversar com ele, que você vai ter lindas memórias desses 29 anos. Pra gente que tem fé, a gente sabe que a morte é dolorosa, sim, mas é uma passagem. E agora, a pessoa, se Deus quiser, aquela alma está lá em plenitude no céu. Porque é só no céu que a gente não erra mais. É só no céu que a gente está perfeito. Deus eleva a nossa perfeição. Deus dá um corpo glorioso para nós, né? No futuro Ele dará. Então, é só o céu. Aqui na terra é o nosso meio de santidade, é o nosso caminho para o céu. A gente vai aos tropeços. Então, queridos, eu estou falando de educar para a vida, continuando o programa da semana passada. E educar para a vida, tem isso, tem seus tombos. Eu vejo meu marido lá, ele é professor, ele corrige os trabalhos dos alunos. Ele fala, nossa, cada erro besta que eles fazem por não prestar atenção no professor. Mas e quem nunca, não é? Se a gente não errasse, a gente não ia precisar do professor. Então, com filhos é assim. Não é porque você errou até agora que você não pode parar e refletir e melhorar. Não é porque você errou com o seu cônjuge, você foi truculento, você foi bruto, você foi mandona, você foi preguiçosa de dar atenção pro seu marido, que você precisa continuar assim. Agora você tem consciência, tenha consciência, reflita, mude. Se possível, peça desculpas. Porque pedir desculpas é muito importante. Pedir desculpas é ter aquela humildade, é demonstrar o seu nada, a sua ignorância, o seu saber ignorante, e como é importante que a gente peça desculpas. E sim, peça desculpa aos nossos filhos, eles merecem. Sim, quando eu fui injusta, de repente eu fui lá, o meu filho fez uma baderna, eu achei que a culpa foi dele, ou eu estava com raiva.
Fui lá e sentei a mão no menino, bati, me descontrolei, gritei com ele, gritei com o pai dele. Eu posso pedir desculpas. Não tem essa de, os pais nunca pedem desculpas aos seus filhos. Quem que disse isso? Não existe isso, gente. Os pais, quando eles pedem desculpas para os seus filhos, eles são muito mais reconhecidos do que aqueles pais que se botam numa posição de uma autoridade, assim, no pico de uma montanha inalcançável, que o filho nunca vai chegar aos pés. Porque é assim que a pessoa se sente. Quando uma pessoa é boa demais, né, ou se acha muito boa, você cria uma distância com aquela. Uma pessoa que, vamos supor, um famoso, né? Se chegasse aqui na rádio, por exemplo, com óculos de sol aqui, sem olhar no rosto de ninguém, sem cumprimentar, com a roupa toda assim, de peles, não sei, uma roupa toda chique, glamurosa, meio que me escondendo, me armando, aquele óculos escuro e com o nariz empinado e sem falar bom dia para as pessoas que me acolhem aqui e tal, eles iam falar, nossa, a mulher é uma estrela aí, ela tá lá no topo, né? Não dá nem para conversar. Você naturalmente se afasta das pessoas. Porque de uma estrela você só chega perto para bajular, para beijar os pés, para pedir um autógrafo, né? Pelo amor de Deus, me dê um autógrafo. Né? Nem sei se o pessoal pede. Hoje em dia o pessoal acha que pede selfie, né? Tira uma selfie comigo. Mas enfim, a gente não pode se colocar em posição de estrela para os nossos filhos. Sim, eu sou autoridade e tem momentos que eu tenho que realmente falar isso para os meus filhos. Filho, ó, aqui eu vou te falar uma coisa, eu sei mais, tá? Com 10 anos eu também menti, enganava minha mãe, viu, ó? Então, fique esperta aí, que eu sei que quer ser criança, eu sei que você é capaz de fazer. Eu também fui, também enganava minha mãe, tá pensando o quê? Mas, eu falo assim, ó, só que agora eu sei o que é certo. E eu sei que se eu não tivesse a minha mãe para me ensinar que aquilo era errado, eu ia continuar fazendo. E hoje eu não minto, eu não engano, né? Então você mostra que você tem uma autoridade. Sim, eu já passei por isso e eu sei o que é certo. E eu sei que não é certo você ficar assistindo TV o dia inteiro. Eu sei que não é certo você bater na sua irmã. Eu sei que, enfim... Você tem uma autoridade, sim, tem momentos que você tem que dizer isso em alto e bom som, mas, ao mesmo tempo, você não se pode colocar numa posição de estrela da casa. Eu sou estrela. Os filhos têm que vir beijar meus pés. Eles têm que vir pedir, por favor, mãe, pelo amor de Deus, resolve meu problema. Não é assim. Então, quando a gente erra, gente, sai dessa posição de querer ser estrela. Seja humilde. Vai lá, fala pro filho, eu errei, desculpa, ontem eu tava muito nervosa, aí quando eu vi aquela situação, aquela bagunça que você fez, daí eu perdi a cabeça, aí eu bati no seu bumbum, ou eu gritei que nem uma louca. E os homens também, gente, eu tô falando, eu no feminino, né, muitas vezes eu falo, as mulheres captam muito bem a mensagem, mas às vezes os homens não, né, acho que é só a esposa dele que tinha que ouvir, né, eu vou passar esse programa pra minha esposa, viu? Não. Você aplica pra você, tá? Você também, às vezes, senta a mão na criança, às vezes é grosso, às vezes é impaciente, é bruto, cata a criança assim, pequenininha, não quer sentar na cadeirinha, vai lá, segura firme, às vezes assim, até torce o bracinho da criança. Aí tem que pedir desculpa. E esse pedir desculpa mostra pro seu filho que é isso a vida. Que é isso, que você é uma pessoa que ele admira, essa pessoa que ele admira, que sabe tudo da vida dele, que gerencia tudo, que faz a comida, que dá o banho, que faz tudo, ela erra. Então eu me permito errar de vez em quando, porque até o meu pai, que é tudo de bom, que é tão inteligente, que é tão meu herói, né? Quando as crianças são menores, elas têm essa fase, né, do pai herói. Então até esse meu herói erra. Puxa, que alívio que dá. Eu tenho salvação, porque eu erro também. É isso que entra na cabeça da criança. É isso. E ela vai, quando ela errar, ela vai te procurar. Porque ela vai saber que meu pai vai me entender. Vai entender que eu fiz aquela fofoca, falei mal, criei uma confusão lá com meu amigo da escola. Porque eu fiz burrada mesmo, eu errei mesmo. Mas eu posso falar com meu pai porque ele vai me entender que ele já errou também. Agora vejam, quando a gente se coloca numa posição de estrela, que nunca erra, nunca pede desculpas para os filhos,
pesei a mão lá, dei um castigo além da conta, humilhei meu filho, dei uma bronca em público, sei lá, perdi a cabeça, não peço desculpas, o que vai entrando na cabeça da criança? Puxa, não posso errar, meu pai não erra, ou ela se sente injustiçada. Meu pai é injusto comigo, fica com aquela sensação de injustiça. Começa a fazer as coisas por debaixo dos panos. Porque meu pai não pode nem saber que eu fiz isso. Meu pai não pode saber que eu erro, porque ele mesmo não erra, né? Ou diz que não erra. Então não é isso que a gente quer para os nossos filhos. A gente quer criá-los com amor, com confiança, para que sejam essas pérolas para a gente. Então, quando a gente ficar acolhendo, é uma mãe que confunde o acolhimento, o carinho que se tem com os filhos, ela confunde com uma super proteção, passa a mão na cabeça, não deixa o filho sentir a dor do próprio erro, as consequências. Se vai mal na escola porque a professora é ruim, a escola, vou te mudar de escola, ai que pessoa chata, ai coitadinho do meu filho. Se você faz isso, você está confundindo. Você não está lapidando. Seu filho vai chegar com 30, 40 anos e vai ser uma porcaria de uma pedra cheia de sujeira, né? Aquela que, do jeito que você tira na mineração, né? Aquela esmeralda, cadê o brilho dela? Não tem, porque tem um monte de parte verde escura ali com pedras acinzentadas cobrindo aquilo. Quer dizer, você não descobre a joia que está dentro. Porque é a partir do erro que o ser humano que se faz e se refaz. Queridos, vamos de intervalo. Eu vou dar um tempinho para vocês divulgarem esse vídeo, compartilhem, curtam, por favor. Daqui a pouco eu vou fazer o sorteio, que vai ser para a primeira pessoa que ligar aqui na rádio, que vai ganhar o CD dos Pescadores Kids e o kit de guloseimas para suas crianças, tá bom? Fiquem ligados que a gente já volta. Hasta aquí a derramar mi pasado en ti, a lavar los pies que fueron por ahí, sin cariño recibir. Hoy estoy aquí, no es que lo merezca, lo sé, pues tú sabes por dónde caminé, conoces bien mi perfume, mas tú sabes también que mi llanto es sincero, pero yo no tengo nada que ofrecer, mi Señor, mas te entrego mi vida. Esto es lo que tengo, recibe mi nada, restaura mi vida, habita en mí, tómame en tus brazos, abrázame a tu pecho, soy tuyo ahora y toda mi esencia es brindar tu aroma. Hasta aquí a derramar mi pasado en ti,
a lavar los pies que fueron por ahí sin cariño recibir. Hoy estoy aquí, no es que lo merezca, lo sé, pues tú sabes por dónde caminé, conoces bien mi perfume, mas tú sabes también que mi llanto es sincero, pero yo no tengo nada que ofrecer, mi Señor, mas te entrego mi vida. Esto es lo que tengo, recibe mi nada, restaura mi vida, habita en mí, tómame en tus brazos, abrázame a tu pecho, soy tuyo ahora y toda mi esencia es brindar tu aroma. Esto es lo que tengo, recibe mi nada, restaura mi vida, habita en mí, tómame en tus brazos, abrázame a tu pecho, soy tuyo ahora y toda mi esencia es brindar tu aroma. Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Voltamos aqui, queridos ouvintes. Grata pela audiência. Oi para Terezinha, para o Paulo, que estavam ali no YouTube, para a Ana, que está no Insta, para todos vocês que estão nos ouvindo. Quedas do Iguaçu, que sempre ouve também, né? O pessoal de lá, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Lembrando que hoje teremos um sorteio de Dia das Crianças, aí um CD maravilhoso dos Pescadores Kids e um kitzinho de guloseimas. Para que você eduque muito bem seu filho, não deixe ele abrir o saco e comer de uma vez e comer tudo, não. Fala, filho, é conveniente que a gente abra o saquinho e coma tudo de uma vez? É conveniente que você se exceda nessa comida? Será que não vai ser muito mais legal se você que ganhou isso divida também com seus amigos? Vamos chamar os amigos aí e dividir. Um coração generoso, gente, se forma assim, viu? A gente não precisa ser milionário para ser generoso, né? Às vezes a gente vem com esses pensamentos, né? Olha só como a gente pensa errado. Não, o dia que se eu ganhar na Mega Sena, se eu ganhar 20 milhões, eu dou 1 milhão para a igreja. Eu vou doar para construir tal coisa, eu vou doar 1 milhão. Meu Deus, mas se tem 10 reais, não doa, meu filho? 10 reais, se você ganhar 10 mil, não é nada, né? A gente tem que ser generoso. E a gente vai ensinar os nossos filhos a ser generosos ali, né, no pequenininho. No que eles têm, com o doce, com o brinquedo,
né? Então, daqui a pouco eu vou divulgar o telefone, a pessoa que ligar ou mandar o WhatsApp, hein, Luciano? Ligar? Você acha? Ligar é melhor. Então, tá bom. Quem ligar vai ganhar. Ah, legal. Então, beleza. A pessoa tem que ligar e falar ao vivo com a gente, viu? O Luciano falou, ele mandou e eu obedeço. Então, nós estávamos falando sobre educar para a vida, queridos. E eu falei dessa necessidade dos pais estarem juntos, mostrarem para os seus filhos que de vez em quando a gente erra e que a vida humana ela é um caminhar. Deixa eu ajeitar meu microfone aqui, que eu acho que eu mexi nele, ficou meio esquisito. Agora tá bom. Que a vida humana é um caminhar, e um caminhar com tropeções, com entrar em atalho, que depois esse atalho vira uma desgraça, né? Vira um atalho que fala todos os erros que a criança comete, passa a mão na cabeça, tudo que a criança faz de errado. A criança chuta um amiguinho, e a criança vem e fala, ai mãe, é porque ele mexeu comigo. A criança, a mãe, em vez de falar, nossa filho, me mexeu com você, tudo bem, mas que chato, né? Mas precisava chutar. Essa mãe, ela vai falar, tadinho, coitadinho, não merece sofrer. Quando você cria seu filho assim, não merece sofrer, você está criando um demoninho, tá? Que fique bem claro. Que fique bem claro, porque eu vejo. Eu tenho, minhas crianças têm amigos, e eu observo, graças a Deus, a maioria é muito bom, viu? Graças a Deus, elas frequentam ambientes muito bons e tem crianças muito boas à volta delas, mas às vezes eu percebo uma ou outra ali que é manipuladora, crianças manipuladoras, que bate, finge que não bateu, eu vi que bateu, e eu lá observando, né, de longe, eles brincarem, observando a manipulação, e vai conversar quem que são as mães. Quando a gente vai ver as mães, são aquelas, tadinho, nada é culpa dela, é isso. Se o seu filho é um tadinho, nada é culpa dele, ele não evolui. Porque, como eu falei, a gente evolui com os erros. E às vezes você vira para o seu filho e fala, filho, você foi culpado sim. Você fez bobagem. Você não devia ter feito isso. Então, temos que treinar esse diálogo, esse olhar de não ser condescendente com os nossos filhos. A gente tem que criar os nossos filhos com todo esse carinho. Pais tem que ser uma verdade muito forte na vida dos filhos. O filho não pode duvidar que o pai ou a mãe o amam. Então, eu tenho que ter certeza que meus pais me amam. Mas, ao mesmo tempo, esses pais têm que ser firmes. Então, carinho e firmeza. E eu não vou ter aquela atitude de uma mãe que o filho comete um erro e vira a cara, não conversa mais, fala, filho, não confio mais em você. Não, isso aí é autoritarismo. E não vou ter aquela atitude de uma mãe super protetora que cria uma criança perversa, como eu falei. Manipuladora. Uma criança assim, ela vira aquele adulto que tudo é culpa dos outros. Por que você separou da esposa? Porque minha esposa era difícil, a minha esposa sempre culpando o outro, né? É como se ele fosse um santo. Então tá bom, então você era um santo, né? Separou porque a sua esposa que era o problema. Ou o seu marido que era o problema. Não existe isso. Se fosse santo, você ia aguentar o tranco, né? Em primeiro lugar. A primeira coisa que você tem que falar. Então, a gente cria os nossos filhos, educa para a vida. Educa pensando além. É fácil pegar um filho e proteger demais. É fácil ser autoritária demais com os nossos filhos. São os extremos. É muito fácil a gente cair nos extremos. Mas a gente busca um equilíbrio. E a gente busca esse equilíbrio e consegue através de uma autorreflexão. Tá? Então, eu tenho que fazer uma autorreflexão. Como que é o meu temperamento? Eu tendo a ser superprotetora ou eu tendo a ser autoritária? Como é que é a minha tendência? E daí eu sei. Por exemplo, eu, Isabela, tendo a ser autoritária. Por temperamento. Eu gosto das coisas do meu jeito. Eu gosto de que obedeçam regras. Se é sim, sim, se é não, não. Sempre fui assim. É meu temperamento. Então, eu sei que a minha tendência normal é ser autoritária. Então, eu tenho que ficar muito atenta para eu não
E para o autoritarismo com os meus filhos? É muito difícil eu ir para o outro lado, da superproteção, de coitadinho. Mas é fácil eu cair no autoritarismo. Então, para buscar o meio termo, eu estou atenta e tenho que ter refletido. Eu tenho que me conhecer primeiro. Conhece-te a ti mesmo, não é? Como é que eu vou educar os outros se eu não conheço nem a mim mesmo? Nem eduquei a mim mesmo. Então, pai e mãe, educar filhos é um processo de você conhecer-se a si por primeiro. E depois os filhos. Você, pai, mãe, que está me escutando, reflita. Como é que foi a sua educação? Seus pais eram equilibrados? Seus pais eram autoritários? Eram superprotetores? Como é que era? Então, reflita. Aí você vai refletir os erros que seus pais cometeram. A gente já começa assim, ver os erros dos nossos pais, não quer fazer igual. E sempre reflita e tenha uma abertura de diálogo com o seu cônjuge para que um fale para o outro. Por exemplo, de repente, se eu perco a linha, dou uma bronca muito severa no meu filho, talvez eu não veja isso. Mas o meu cônjuge que está ali, que viu, que vai falar, Isabela, hoje você exagerou, hein? Não precisava. Então tem que ter essa abertura com o cônjuge. E não é humilhação. É ajuda, gente. É ajuda mútua. Nós estamos aí para ajudar o outro. E um mostra para o outro, às vezes, os erros que a gente não consegue ver, que nós temos. Eu já até em alguns dos programas anteriores, não sei quantos programas, eu até falei do eu cego. Existe um eu cego. Nós temos defeitos que a gente não enxerga, mas que os outros enxergam. Então, eu tenho que me abrir esse olhar do outro também. Eu tenho que escutar o que os outros me dizem, o marido e os filhos. Quando eles são pequenininhos, não. Mas com 12 anos, às vezes até 9, 10 já começa. Ele já começa a enxergar os defeitos das mães, dos pais. E esteja aberta para ouvir. Sem sair da sua pose de mãe. Você continua sendo a mãe. Você é autoridade. De vez em quando você tem que exercer uma autoridade mais firme. Mas você pode ser aberto ao diálogo. Você pode falar, meu filho, é verdade. Eu sou muito brava às vezes mesmo. Me ajuda a me controlar. Então, me ajuda a dormir melhor que você está atrapalhando. Às vezes a gente tem que falar assim. Filho, você está demorando muito para dormir, a mamãe. Aí vai dormir tarde, fica um baita mau humor no dia seguinte. Quem sofre é você também. Me ajuda. É difícil ficar de bom humor se eu dormir mal para burro. Mas me ajuda. E a gente vai criando essa relação de confiança com os filhos. Vamos de mais um intervalo. Daí a gente vai voltar aqui. Eu vou anunciar o sorteio para a primeira pessoa que ligar já vai receber o prêmio, tá bom? Fiquem por aí. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, y ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé besar, Que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que
Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mira María, mira María, mira María, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mira María, mira María, lleva María, llévame cerca a Él, que ahí me quiero quedar. En tus brazos quiero Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Queridos ouvintes da Rádio Restauração, voltando aqui com o nosso programa, quero mandar um beijo para a Terezinha Figueiredo, Andréia, Maria, minha avó, as pessoas do Insta, quem está ouvindo por aqui. Muito obrigada, gente, pelas mensagens. É muito legal saber que tem essa participação de todos aí no nosso programa, que é feito para vocês, né, gente? O intuito aqui é eu compartilhar os meus estudos, que eu tenho aprendido, as minhas vivências com os filhos, para dar esperança, dar alegria, ajudar vocês na casa de vocês. Estou sempre aberta, tá? A sugestões, comentários, partilhas, tudo isso. Queridos, e o nosso sorteio? Vamos fazer o sorteio? Então, gente, ó, eu vou falar o celular aqui da rádio que vocês vão ligar, é o 99864-1220. A primeira pessoa que ligar vai ganhar o CD dos Pescadores Kids e o kit de doces. Então, estamos aguardando aí a ligação de vocês. Tá valendo, tá? Eu vou continuar aqui falando e quando o pessoal da rádio me passar que alguém ligou, aí eu anuncio para vocês. Estamos falando então sobre educar com confiança. Gente, os nossos filhos, eles têm que aprender que custa ganhar a vida e que eles vão conviver com pessoas de maior inteligência, maior fortuna, mais prestígio social. Vão aprender a enfrentar carências, limitações materiais, limitações humanas, assumir riscos. Se eles querem enfrentar tempestades, enfrentar as barreiras para conseguir realizar um sonho, eles vão ter que assumir riscos e vão lidar com o fracasso. E a gente tem que ensinar os nossos filhos a lidar com isso. Opa, chegou, alguém ligou? Alô? Oi, quem que é que tá ligando? Alô, tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Ixi, Luciano, fala aí. Qual que é seu nome? Terezinha. Terezinha, boa tarde. Bom dia. Ei, bom dia, né? Terezinha o quê? Figueiredo? Qual Terezinha? Terezinha, qual o seu nome completo? Terezinha Aparecida Ferro Bacarim. Ah, que legal. Ela não é minha parente, viu, gente? Sabia? Ela não é. A gente se conheceu pelo WhatsApp, né? Muito legal. Dei umas aulinhas de doutrina para ela. Muito obrigada, Terezinha, por ter ligado. Então, você ganhou o kit do CD e o kit de doce para você presentear em uma criança que você conheça. Tá bom? Tem criança aí com você?
Eu acho que você tem que desligar a rádio, porque senão você fica me ouvindo e vai fazendo eco. Acho que é isso que é o problema, que a gente está com interferência aí. Você está me ouvindo 2 vezes? Ninguém merece, né? Terezinha, você está com criança aí? Eu tenho meu filho de 11 anos. Ah, que legal! Que graça! Qual que é o nome dele? Bem, eu tô te ouvindo muito baixinho. Eu tô pelo celular, eu tô te ouvindo aqui, tô vendo pelo YouTube na TV. Ah, entendi. Qual que é o nome do seu filho? Luiz Miguel. Luiz Miguel? Legal, então. Então, que bom. O Luiz Miguel vai ganhar um CD dos Pescadores Kids, um kit de doces. A gente vai arranjar um jeito de mandar para ele. Olha, Terezinha, muito obrigada pela audiência, pelo carinho, por você estar aqui. Conte comigo, conte com a rádio, se precisar de ajuda, de orientação. E divulgue essa notícia aí para muita gente, né? Divulgue isso, que nós temos essas pérolas preciosas. O João Miguel aí, que você tem que cultivar com muito amor, que essas crianças precisam de pais conscientes, né? Sim, eu sou mãe de 5, Luiz Miguel e caçula. Nossa! Meu Deus, parabéns! Olha só que maravilha, hein? Eu falo que pai e mãe de mais de 3 hoje em dia, todo mundo fala que é louco, né? Porque, ó, eu só tenho 3 e o pessoal ainda fala que é louco. 5 ainda você tá de parabéns, viu? Olha só, Deus confia 5 vezes em você. Já pensou nisso? Deus está confiando mais em você agora do que Ele confia em mim. Olha só. Eu tô aqui no programa, mas Ele está confiando em você mais do que a mim, porque Ele te deu 5 pérolas, a mim só deu 3, por enquanto. Sim, só porque eu comigo. Isso. Que bom, viu, Terezinha? Muito bem. Parabéns pela sua generosidade, porque um casal aberto à vida, aberto aos filhos, sabe que está criando filhos para o céu, que são almas, que são grandes dons. E isso é muito maravilhoso na igreja, quando a gente tem essas famílias numerosas que dão esse exemplo maravilhoso para as pessoas. A gente precisa ensinar que a gente cresce na generosidade. As pessoas têm muito medo, né, de ter filhos. Isso, verdade. As pessoas que fecham a vida por medo. Não podemos deixar esse povo ser tão medroso assim, não. Pelo amor de Deus, né? Parabéns, viu, pelo seu exemplo, que você é luz na vida de muitas pessoas, eu tenho certeza. Porque só para ter 5 filhos, minha filha, Deus confia demais em você. Parabéns, viu? Ô, Terezinha, entra em contato aqui, manda um WhatsApp aqui pra gente, um oi aqui, pra gente conversar com a senhora, pra gente poder entregar pra senhora, tá bom? Tá. Deixa eu só falar que assim, eu sou mãe de 5 filhos, mas um já tá lá no céu porque foi um aborto, foi meu segundo filho. Mas eu tenho também, é meu filho, tá lá, é um anjinho que já tá lá no céu. E os 4 já estão aqui comigo. Mas maravilha, mas isso mesmo, você é mãe de 5. A gente sabe que no momento que Deus nos manda uma alma, é uma alma feita. E Deus teve um plano específico para esse filho, né? Às vezes ele está lá no céu servindo de intercessor para os seus da terra, né? Abrindo caminho. Conte muito com ele, viu? Pede para ele intercessão, fala. Qual que era o nome dele? Paulo ou Paula, porque eu não cheguei a saber o sexo, mas foi batizado como Paulo ou Paula. Tá, então, você fala, ó, Paulo ou Paula, cuida dos seus irmãos, ó, intercede, você está aí junto de Deus, ilumina o caminho deles. Então, conta muito com a ajuda desse seu filho, como se fosse um santo intercessor específico aí da sua família, viu? Pode contar com isso. Obrigada, viu, pela ligação, pela audiência. Agora eu vou tirar você do ar, porque daí você pode passar seu endereço certinho pro pessoal da rádio. Obrigada. Um beijo, tudo de bom. Sucesso. Gente, que alegria, hein? É muito legal falar com os ouvintes. Nossa, eu acho demais. Porque quando a gente começa aqui na rádio, a gente fica pensando, gente, será que tem alguém ouvindo? A gente sempre fica nessa dúvida, né? Então é muito legal quando tem essa interação. Eu adoro, gente. Pode continuar interagindo, mandando as sugestões, os comentários, os problemas, dúvidas concretas, tá? Pode mandar, porque eu adoro. Aí eu vejo que eu estou realmente cumprindo o meu propósito, né? Porque se eu estivesse aqui falando sozinha para ninguém ouvir,
eu fico em casa. Né? Então, queridos, nós temos que ensinar os nossos filhos a lidar com o fracasso, sem que isso provoque um colapso pessoal. A gente fracassa a vida inteira. Até um idoso lá, ele olha e fala, puxa, fracassei mais um dia que eu fiquei, sei lá, só vendo novela, podia bem ter saído com meu neto e não fui produtivo hoje. É isso mesmo, a gente vai fracassar e vai lutar. Então, a gente tem que educar os nossos filhos com o sentido de que, sim, eles conseguem, sim, há que se ter esperança, sim, Deus conta muito com eles. Mas, de vez em quando, os tropeções são esperados. Aí que a gente se faz, aí que a gente mostra a nossa humanidade, tá bom? Só se aprende a enfrentar obstáculos enfrentando-os. Então, ensine seu filho a refletir, faça questionamentos. Filho, por que isso? Por que você errou aqui? Por que você foi fofoqueiro, causou essa briga com seus amigos? Por quê? Não passe a mão na cabeça, não, mas ensine a ser reflexivo. Ensine a superar os obstáculos. E aí, filho, e agora, como é que você corrige isso? Seu amigo ficou sabendo que você falou mal dele. Seu amigo do peito. Como é que você vai corrigir? Ah, mãe, não vou ficar quieto, vou sumir, quero mudar de escola. Filho, mas se eu mudar você de escola, daqui a pouco tem um novo problema desse, você tem que saber enfrentar. Então, pai e mãe que super protege os filhos, está criando fracassados. Porque esse é o verdadeiro fracassado, a pessoa que nem tenta, né? Porque ela já sabe que ela vai errar, tem medo de errar, ela nem tenta, nem vai para frente. Então, a gente tem que criar os nossos filhos com esse sentido. E não há nenhuma necessidade de que os filhos possuam tudo, gente. Prestem atenção nisso. Não há nenhuma necessidade de que os filhos possuam tudo. Nem de que o possuam logo, cedendo aos seus caprichos. Pelo contrário, os filhos devem aprender a esperar e a renunciar. Mãe, eu queria ter um quarto todo rosa, eu queria ter o quarto dos sonhos da Barbie, da princesa, ou o quarto de carrinhos, de Hot Wheels, de não sei o que. Filho, infelizmente, a gente não tem dinheiro para tudo. E aqui em casa, eu fiz o quarto do jeito que eu pude. E também eu não vou investir num quarto todo rosa, sendo que daqui a 2 anos você vai estar já na pré-adolescência e vai querer deixar tudo preto. Então, não. A parede do quarto vai ser branca. E nessa parede aqui, a gente faz uma coisa diferente. Então, vejam. Não é que você fale, não vou dar um quarto rosa para minha filha. Não, mas você vai falar, filha, a gente vai ter o quarto das nossas possibilidades. E usando a cabeça. Se daqui a 2 anos você não vai curtir princesa e vai ter vergonha de trazer a amiga para ver seu quarto aqui tudo de princesa, às vezes você não precisa falar isso para a criança, tá? Porque a gente quer prolongar a infância dela, né? Não traumatizar e fazer que ela perca a graça com a infância. Mas você sabe isso, você é o adulto ali, você sabe. Daqui a 2 anos a menina não vai querer Barbie Castelo e ela vai ficar com vergonha das amigas de ter esse quarto todo rosa. Então, você faz do seu jeitinho lá, tal, vai lá, filha, olha, vamos pintar uma parede de rosa. Ou, em vez de pintar a parede toda de rosa, vamos comprar um abajur rosa, uma colcha rosa. Sei lá, alguma coisa que seja fácil para você depois trocar, entendeu? Renovar, o que não chame tanta atenção. Porque a gente tem que pensar a longo prazo. E vai ensinando, na medida do possível, da idade da criança, vai ensinando. A minha filha aqui, por exemplo, né, um exemplo bem concreto. Maria Paula está com uma mochila que está com um rasguinho ali, ela tá me amolando para ter uma mochila nova, desde o começo do ano. Eu falei, Maria Paula, esse rasgo é micro, ninguém vê, num bolsinho lateral, que você nem põe as coisas. Você que fez esse rasgo, porque carregou de qualquer jeito a mochila, então, assim, responsabilidade sua, né? Quando vira de ponta cabeça, a mochila vai carregando escada acima, arrastando e tal. E eu não vou te dar uma mochila agora, porque não é necessária. Eu estou vendo que esse rasguinho aqui, ó, ninguém de longe nem vê, ele é micro. Só a gente que pega a mochila, a gente vê. Então, se você quiser, no dia das crianças, com algum dinheiro que você ganhar, dos avós, sei lá o que, comprar mochila, ou pedir para Papai Noel, ou no seu aniversário, daí beleza, você ganha a mochila.
Então, vejam, e esse ano foi me enrolando na questão da mochila. No aniversário dela, Maria Paula, você quer mochila ou quer presente, brinquedo? Ah, eu quero brinquedo. Bom, então quer dizer, a mochila não é tão necessária assim, né? Ela estava namorando com a mochila, mas quer que eu dê ela fazer sacrificar um brinquedo para ter mochila, aí mochila, ou aquele micro rasgo já não é tão importante. Então, vejam, frustrei ela. Eu podia ter, nossa, tadinha, tem um rasguinho microscópico ali, tá, vamos comprar uma mochila nova. Mas não é assim a vida. A gente troca de carro porque deu uma arriscada, troca de apartamento porque deu um vazamento. Não é assim, gente. Os filhos têm que saber esperar. Tem que frustrar os filhos, sim. Não é que a gente vai criar frustrações de propósito, né? Criar, não é sádico, né? Que cria problema para o nosso filho se ferrar, né? Fica olhando, né, na plateia, não. Mas situações assim normais, a gente dá uma frustradinha. Ah, queria comprar tal coisa. Filha, não dá, né? É seu aniversário? É Natal? Não, então, sinto muito. Se alguém te der um dinheiro, se você juntar sua mesada e comprar, beleza, mas eu não vou comprar. Porque não é necessário. Eu tenho que priorizar outras coisas. Eu tenho que priorizar seu material escolar, seus lápis que estão pequenininhos, que eu preciso comprar um estojo novo de lápis de cor, sei lá. Então, vai ensinando a criança a refletir e a se frustrar, sim. Então, esse exemplo da mochila, né, que eu dei. Agora, no Dia das Crianças, ela ganhou um dinheiro dos avós. Ganhou R$150, só bastante. Falei, Maria Paula, e aí? O que você vai fazer com esse dinheiro? Ah, eu quero comprar uma mochila nova. Beleza, então eu saio com você, a gente vai olhar. Já foi numa primeira loja, ela já viu uma mochila que ela amou, apaixonou, era 180. Aí, mãe, 180, que tal se você me emprestar 30 e, né? Eu falei, não, senhora, porque com essa filha aí a gente já teve uns probleminhas de emprestar dinheiro, depois ela esquecia que a gente emprestou, sabe assim, né? Eu falei, não, Maria Paula, que assim, não vai funcionar, porque você tem que saber esperar. Se você gostou de 180, então você espera, mês que vem você vai ganhar mais vintão de mesada, que é a mesada dela, né? E já vai ficar quase lá, né? Espera mais 2 meses, você compra a mochila. Esperou o ano inteiro, né? Aprenda a esperar. Aí ela falou assim, ai, não, mas eu não consigo, porque eu quero muito mochila nova. Tá bom, então vamos pesquisar na internet. Vamos ver se essa mochila, se tem na internet mais barata, porque às vezes tem. E eu, lógico, isso gasta tempo, gente. Eu gastei muito mais tempo fazendo isso do que se eu tivesse sentado na loja e comprado a mochila, né? Óbvio. Mas eu estou ensinando, eu estou vendo que não. Eu estou ensinando para minha filha que ela tem que pesquisar, que ela não vai comprar por impulso, que ela pesquisa, que ela reflete. Aí foi, pesquisou, achou a mochila. Não achou de um preço que ela tinha, R$150, ela não achou. Porque eu também falei, tem um frete, hein? Vamos ver se tem frete, porque depois a mamãe tem que pagar 20 de frete. Também não resolve, não. Porque eu não queria dar, gente, não quero dar, não, de bandeja. Eu falo assim, presente caro, vocês peçam para o Papai Noel. O Papai Noel tem dinheiro, a mamãe não tem. Então, é uma vez por ano que eles ganham. E também não pode exagerar, porque o Papai Noel tem muitas crianças para atender e o Papai Noel tem um teto ali. Então a gente não vai exagerar, não. O Papai Noel fala que aquela criança está mimada se quer um presente de R$400, né? Papai Noel, eu falei, epa, esse aqui não está merecendo, não. Bom, enfim, pesquisamos a mochila. Aí a gente, enquanto pesquisava a mochila, eu falei, Maria Paula, você já pensou que ela queria uma de unicórnio, tá? Eu falei, olha, Maria Paula, eu acho linda essa mochila, eu adorei. Mas você já pensou que o ano que vem você vai estar lá no Bases, né? Na escola dela muda o nome, ela estuda no nome de Deus, né? Muda o nome, ela sai da parte da educação infantil, do Kinder, e vai para o Bases, que vai estar junto com os pré-adolescentes, ali no intervalo. Você já pensou que talvez daí você vai ficar com vergonha da mochila de unicórnio? Porque daí todo mundo não tem mais mochila disso, já é aquelas mochilas de adolescente. Então, vai para a escola e presta atenção no que são as mochilas dos adolescentes. Que acho que você pode comprar uma coisa bem bonitinha e feminina, mas que vai durar bastante, porque você viu que é caro comprar mochila. E se o ano que vem você reclamar comigo que a sua mochila é de unicórnio e ninguém mais tem mochila de unicórnio lá, e você ficar com vergonha, não, vou te dar outra. Aí ela refletiu, pensou bem, falou, mãe, acho que eu vou escolher uma mochila
mais neutra, assim, mais sem personagem, toda dourada, toda prateada. E daí a gente pesquisou, tal, encomendamos pela internet. Parece que chega hoje, inclusive, essa mochila. Mas então, veja, ficamos mais de uma semana nesse processo da mochila. Dá trabalho. Mas eu estou vendo além, eu estou vendo que assim eu estou ensinando ela a pensar no longo prazo. Esse é o ser humano que eu quero formar. Eu não quero formar um ser humano que a mãe dá tudo, e que ano que vem quer nova mochila, e que quer pintar o quarto, que não gosta da cor do quarto, e que assim tem que ser do jeito dele. Não, eu estou ensinando que existem fracassos, que existem outras condições que a gente não tem controle de tudo na nossa vida, que o dinheiro é um recurso limitado, que a gente tem que usar com sabedoria. Então, vejam, não fiquem com dó. Meu filho quase não tem brinquedo. Gente, tira seu filho da TV e ele vai brincar com empreendedor, ele vai de roupa, ele vai brincar com sucata. Não fique criando ideais de que o filho tem que ter o quarto dos brinquedos. Essas crianças, se elas têm demais, elas são insaciáveis. A gente forma adultos insaciáveis desde criança. Eu quero que meu filho seja feliz. Eu não quero que ele seja um adito, um frustrado, um workaholic. Eu quero que ele tenha equilíbrio na vida. Eu vou ensinar ele a ter equilíbrio forçando esse equilíbrio no começo, dando uma forçadinha. Gente, se eu quisesse comprar mochila, eu dava a mochila, 180 reais, não é um absurdo, a gente gasta com isso, não é? Mas não quero, eu quero ensinar a minha filha a não ser consumista, eu quero ensinar a esperar, ensinar o caminho é um pouquinho mais árduo, e é assim mesmo. Queridos, já deu nosso tempo, semana que vem nós vamos falar sobre educar o coração. Agradeço muito a audiência de vocês, a paciência para a minha falação aqui. E um beijo para todos, especialmente para a Terezinha, para o filho dela, que ganhou o sorteio. E até semana que vem, tá bom? Até mais. Você ouviu Isabela Bacarin com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem